Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria, na graça de Deus, nós podemos estar começando mais um programa Pergunte e Responderemos. É um programa da TV Canção Nova para você mandar a sua pergunta, sua dúvida sobre as questões da nossa fé católica e ter uma resposta assim bastante objetiva. Não é um trocando ideias, é uma resposta objetiva daquilo que a igreja nos ensina, ok? Você pode mandar sua pergunta pelo telefone 12 31 86 2600. Pode usar também o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com, ou também o Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos CN no final, ok? Aí as perguntas chegam aqui para nós. Responda, tente colocar as perguntas de maneira assim bem objetiva, bem prática, para que a resposta também possa ser prática e objetiva. Muito bem, convido a vocês que estão aqui comigo, de casa, a rezarmos pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, a intercessão de Nossa Senhora para esse nosso programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, começo aqui mostrando esse kit que a Canção Nova está oferecendo, bastante produtos a um preço bem acessível, R$ 59,90, R$ 60. Né? Temos aqui o livro do Márcio Mendes, Sorrindo para a Vida. Quem acompanha o programa do Márcio, são as reflexões que o Márcio faz ali. Temos aqui o livro do Emanuel Stênio, Transforme Sua Luta em Festa, com aqui um subtítulo: Percorra o caminho de volta à sua essência e encontre a verdadeira felicidade. O Emanuel Stênio é consagrado da Canção Nova, cantor, pregador. O livro do Padre Adriano Zandoná, A Cura da Alma Feminina, resgatando a verdadeira essência da mulher. Temos aqui um CD, né, do Padre Jonas, No Combate da Oração. Temos aqui um outro CD parecido com esse, mas não é a mesma coisa, Defendei-nos no Combate. E ainda aqui um outro CD, né, da Ana Lúcia, Levanta-se Deus, ok? Todos esses produtos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos por R$ 60 praticamente, ok? Então aí à sua disposição. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mesa. Tem aqui duas perguntas da plateia. A Fabiana, São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Quando uma pessoa vem de outra igreja, a protestante, e quer casar na igreja católica, não recebeu nenhum sacramento, qual o primeiro passo que se deve tomar? Bom, Fabiana, a igreja faz o casamento misto, um católico com um protestante, agora, desde que os dois sejam batizados validamente. A pessoa protestante, muitas vezes, recebeu um batismo válido. O Código de Direito Canônico da Igreja coloca aqui, num dos cânones, coloca várias igrejas protestantes que o batismo é válido. Então, por exemplo, se a pessoa percorrer aí o parágrafo 869, por exemplo, do Código de Direito Canônico, ele tem aqui uma relação de igrejas protestantes que a Igreja Católica reconhece o batismo como válido. Por exemplo, vou dizer rapidamente aqui: Igreja Veterocatólica é aquela igreja que separou da Igreja Católica no Concílio Vaticano I. A Igreja Episcopal do Brasil, a Anglicana, a Igreja da Confissão Luterana do Brasil, Igreja Evangélica Luterana, Igreja Metodista, depois também Igreja Presbiteriana, Batista, congregacionistas, adventistas, né? Assembleia de Deus. A igreja considera o batismo deles válido.
Claro que o pároco vai analisar esse batismo, né? Dentro daquilo que a igreja exige para que o batismo seja válido. Os dois sendo batizados, um católico, podem se casar. A igreja exige o quê? Primeiro, que a parte protestante não queira mudar a fé da parte católica. Tem que haver esse compromisso diante do pároco. Segundo, devem também prometer, a parte católica principalmente, que vão educar os filhos na fé católica. Se essas duas exigências forem satisfeitas, a igreja celebra o sacramento do matrimônio de maneira válida para os dois, ok? Basicamente é isso que a igreja exige. Aqui tem uma pergunta também, duas perguntas de uma pessoa que pede para não ser identificada, não colocou o nome, não tem problema. Ela coloca assim: eu acho muito difícil aceitar as palavras de Jesus, aquele que tem será dado mais e aquele que não tem vai ser tirado para dar àquele que tem. Isso não é um estímulo à ganância e ao capitalismo? Não, não é essa a interpretação. Quando Jesus diz assim, aquele que já tem lhe será dado mais, será tirado aquele que não tem, o que Jesus quer dizer? A interpretação deve ser espiritual. Aquele que tem fé, aquele que tem o coração aberto, ele vai receber mais ainda, mais graça, mais dom. Aquele que tem o coração fechado para Deus, não cabe nada naquele coração. Então, o pouco que ele tem será tirado e será dado para aquele que já tem mais. Quer dizer, a conotação é totalmente espiritual, não tem nada de conotação nem social, nem econômica, ok? Isso os bons intérpretes do Evangelho colocam isso, né? Segunda pergunta que ela coloca, e pior ainda que se vê acontecer isso em todos os setores e níveis sociais, não é o caso. Bom, outra pergunta. E do administrador infiel, em Lucas 16, não é um ensinamento à corrupção? Também não é. Veja como é importante a interpretação do Evangelho, como a igreja nos ensina. Eu tenho um manual de interpretação do Evangelho, e tenho outro de interpretação da Bíblia inteira, que é feito na Universidade de Navarra, do Opus Dei. Uma coisa fantástica. Qual é a interpretação que eles dão para esse texto de Lucas 16, do administrador infiel? O administrador infiel é aquele que o patrão confiou a ele uma administração, mas ele ia indo muito mal, o patrão tirou dele a administração e ia mandar ele embora. Então ele diz assim, poxa, eu vou ser mandado embora, como é que eu vou fazer? Trabalhar eu não consigo, cavar a terra eu não tenho força para isso, pedir esmola eu tenho vergonha, já sei o que eu vou fazer. Aí chamou lá, quanto é que você deve para o meu patrão? Eu devo 100, parece que 100 sacos de trigo. Escreve 50. E você? Eu devo 100 litros de azeite. Escreve 80. E aí, Jesus diz que louvou a esperteza daquele administrador e disse assim, no final do Evangelho, né, que os filhos das trevas são mais inteligentes, mais espertos que os filhos da luz. De jeito nenhum Jesus está aprovando essa atitude desse administrador infiel. Tanto é que o nome da parábola é administrador infiel. O que Jesus quis mostrar nessa parábola é o seguinte, que aqueles que são do mal, aqueles que fazem o mal, eles sabem manipular o mal, né, para se defenderem. Enquanto que nós aqui, que somos de Deus, muitas vezes não sabemos fazer coisas boas para defender o bem. É isso que Jesus quis dizer. Quem quer fazer o mal, tem as suas artimanhas para fazer mal. E muitas vezes, né, quem é do bem, muitas vezes não se esforça para fazer o bem ainda melhor. Esse é o sentido da parábola, entende? Jamais Jesus pode estimular algo que é uma corrupção. O que esse administrador fiel fez é uma corrupção. Ele está fraudando o patrão dele, dando esses descontos aí para ele depois ser bem recebido quando for demitido. Jamais. Então, sabe, a conotação das parábolas, dos evangelhos, nunca pode ser uma conotação que fere a moral católica, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Não é muito fácil entender todos os sentidos das parábolas, né?
Eu tenho estou até trabalhando num livro que é exatamente a explicação das parábolas do Evangelho, de acordo com os bons biblistas fiéis ao magistério da igreja, ok? É o tipo foi bom aparecer essa pergunta, que a gente vê como é importante a gente ter uma interpretação assim, bem estudada, né? Eu tenho na minha casa um livro de 1.500 páginas, dessa grossura, que é a explicação da Bíblia inteira, de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, só quem lê em espanhol, feito na Universidade de Navarra, do Opus Dei, que é um primor. É ali que eu tiro as minhas dúvidas todas. Estou dizendo isso porque há outros livros, por exemplo, existe uma coleção de 3 livros, que aqui no Brasil, que é da editora Loyola, que se chama Comentários Bíblicos. Vale a pena, 3 volumes, claro, é para quem gosta de estudar, são 3 volumes grossos, em que vários autores juntos, eles fazem uma interpretação da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Aí quem quiser aprofundar realmente no estudo bíblico, né, eu gravei um curso bíblico, está ali, eu gravei um curso bíblico de 100 horas, explicando cada um dos 72 livros da Bíblia, e que eu me baseei bem nessa obra que eu acabei de citar aqui, que era da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra, na Espanha. Algo realmente de uma altíssima qualidade. Muito bem. Voltando aqui agora às perguntas que chegaram por carta ou por Facebook. Sandra Maria, via Facebook. Como comungar? Né? Eu sou católica, mas não sou praticante. Não tive orientação religiosa pelos meus pais. Tenho sentido necessidade de comungar. Eu não fiz a primeira comunhão. Cuido da minha mãe, doente, e trabalho. Não tenho tempo de ir à igreja. Se eu for comungar, estarei pecando? Ô Sandra, você precisa fazer a primeira comunhão. Você está dizendo que não recebeu formação dos seus pais, não fez a primeira comunhão. O que é a primeira comunhão? É a catequese básica que você tem que ter para você entender o mínimo necessário da vida católica. Então você vai aprender o quê? O credo, que são os 12 dogmas básicos da fé católica. Você vai aprender os sacramentos, a confissão e a Eucaristia, você vai ter que confessar, vai comungar. Você vai, conhecer a moral católica baseada nos 10 mandamentos e as orações católicas básicas. A catequese de primeira comunhão é isso: credo, sacramentos, moral católica, mandamentos e a oração. Pronto, feito isso, o padre vai te autorizar a comungar, ok? É norma da igreja, nós temos que obedecer, e é bom, porque você vai comungar com bastante consciência do que você está fazendo. Porque comungar não é só comungar, é aderir à fé católica num todo, ok? Muito bom. Uma pessoa que pede para não ser identificada via Facebook pergunta o seguinte: fui consagrada em uma comunidade e no começo desse ano resolvi me desligar. Já fazia mais de 2 anos que vinha pedindo a Deus discernimento. Esse ano foi o meu desligamento, até onde pequei por essa decisão. Não, eu acho que você não pecou, não. Ok? Se você entrou na comunidade, sentiu que não tem vocação para aquilo, claro que você tem que sair. Desde que você saia com todas as coisas acertadas, cumprindo, vamos dizer, as exigências do estatuto da comunidade para sair. E sempre, aqui na Cancional, de vez em quando, um consagrado sai. Já saíram muitos consagrados. Então, é normal isso. É normal a gente errar, às vezes, uma decisão e sair. Não tem problema. Porque não tem pecado nisso, não. Fica tranquilo. Maria Zizi, de Cedro de São João, em Sergipe. Na oração da consagração a Nossa Senhora, a frase correta é: como coisa e propriedade vossa, ou como filha e propriedade vossa? Há uma confusão na hora de rezar. Uns dizem coisa, outros dizem filha. Bom, a oração que foi escrita por um Papa, ele fala coisa. Se não me engano, é o Papa Leão XIII que escreveu essa oração. Não tenho certeza se é Leão XIII
ou se é o Pio XI, não tem dúvida agora. Mas o Papa colocou coisa e propriedade vossa. Só que esse coisa, no latim, que é o res do latim, não quer dizer um objeto, uma coisa material. Coisa é o seguinte, tudo aquilo que é consagrado. Você pode consagrar a sua casa, pode consagrar você, né? Então, eu prefiro rezar coisa. Por quê? Porque o Papa colocou coisa, eu vou rezar coisa. Agora, se alguém prefere rezar filho e filha, também eu acho que não, sabe? Eu não vejo que está errado, porque nós somos filhos e filhas também. Então, eu acho que não deve haver essa polêmica, não. Eu acho que quem quiser rezar coisa, reza coisa, e quem quiser rezar filho, reza filho. Amém. O importante é se consagrar a Nossa Senhora, como coisa ou como filho. Muito bem. Eu queria recomendar, né, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, falando em consagração, que é a consagração que São Luís de Montfort recomenda, né, que o Papa João Paulo II fez. João Paulo disse que esse livro aqui mudou a devoção dele à Virgem Santíssima, a ponto do Papa João Paulo II colocar no brasão deles, totus tuus, Maria, todo teu, Maria. Então, vale a pena conhecer esta obra de São Luís de Montfort e fazer a consagração que ele recomenda, né? Douglas, da Baixada Santista, ele pergunta assim, depois da morte do filho de Adão, Caim, né? Ou melhor, Abel, já existiam outras pessoas? Pois a Bíblia fala de 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Como Caim ficou com medo de outra pessoa matá-lo por causa do seu crime? Veja, eu escrevi um livrinho, cadê ele? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Esta é uma página difícil do Antigo Testamento que eu explico aqui nesse livro. Estou escrevendo uma série de livrinhos assim, pequenos, bem pontuais. Veja, é preciso entender o seguinte, a Bíblia, quando foi escrita, o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, ele não foi escrito lá no tempo de Adão e Eva, ou seja, quem sabe há 1 milhão de anos atrás. Não, ele foi escrito aqui 1000 anos antes de Cristo, né, pelo povo judeu. Então, o escritor sagrado, que deve ter escrito por volta do ano 900, 1000 antes de Cristo, o escritor sagrado que vivia talvez na corte de Salomão ou na corte do rei Davi, onde já haviam sacerdotes e os escribas, ele refletindo, escreveu a história de Adão e Eva. Adão e Eva existiram, mas nós não precisamos tomar o pé da letra a história que foi escrita. Claro que Adão e Eva existiu, foi o primeiro homem, foi a primeira mulher. Houve na história da humanidade um primeiro homem, o primeiro homem chamou Adão, a primeira mulher é Eva. Agora, a narrativa toda, nós não somos obrigados, a igreja não obriga a gente a interpretar o pé da letra. Ora, o escritor sagrado, no ano 1000 a.C., ele escreveu com a mentalidade do ano 1000. No ano 1000 já havia pastor, já havia agricultor, por isso que ele coloca o Caim como agricultor e o Abel como pastor. Ora, no tempo de Adão e Eva não tinha nem pastor nem agricultor. Certo? Isso mostra o quê? Que é uma reflexão de onde nós temos que tirar apenas a verdade religiosa e não uma história étnica ou uma história científica. O que o escritor sagrado quer mostrar no Gênesis? Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. O pecado entrou na história da humanidade. Um irmão mata um irmão, Caim mata Abel. O pecado inundou a face da terra, aquele episódio de Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, que Deus quer consertar tudo isso. Então, o importante é tirar só essas verdades religiosas, entende? Então, claro que na cabeça do escritor já havia mais gente, por isso que ele coloca pessoas que queriam matar Caim, ou depois com quem Caim se casou, entende? Então, não engessar a Bíblia, não ficar com uma interpretação literária ao pé da letra, não. Entender o sentido religioso. Por isso que a gente tem que seguir o que o magistério da igreja nos ensina, para a gente ter uma interpretação correta. Muito bem. Maria Bernadette, com quantos anos a pessoa é dispensada de fazer jejum? A partir de 60 anos de idade.
ela é dispensada de fazer jejum, ok? Aquele jejum obrigatório que a igreja coloca na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Agora, quem quiser fazer, pode fazer, não é porque tem 60 anos que não é obrigado a não fazer. Não, você não é obrigado a fazer. Quem tem menos de 60 anos é obrigado, ok? Daniel Maia, via Facebook. Qual a diferença entre adorar e venerar? Ô Daniel, são duas palavras que vêm do grego e que têm conotação completamente diferente. Venerar vem de uma palavra dulia e adorar vem da palavra latria. Daí você tem idolatria, que é a adoração de um ídolo. Dulia é completamente diferente, é veneração, ou seja, é um culto apenas de respeito, não é um culto de adoração. Então a igreja fala que Nossa Senhora recebe um culto de hiperdulia, ou seja, superveneração. Por quê? Porque é mãe de Deus. São José recebe um culto de protodulia, proto quer dizer primeira veneração, porque é pai de Jesus, pai adotivo. Os santos recebem um culto de dulia. Pai, Filho e Espírito Santo recebem um culto de latria, adoração. É completamente diferente. Se você for num dicionário de português, muitas vezes eles misturam as duas coisas. Mas se você for num dicionário técnico de teologia, você vai ver que as coisas são separadas. Ok? Eu coloco essas explicações bem claras nesse livro que eu escrevi, A Intercessão dos Santos. Também sobre relíquias, sobre imagens, né? É um livro que eu explico aqui com profundidade como a igreja nos ensina essas coisas. Maria do Carmo queria saber sobre a dança durante a Santa Missa. É certo? É lícito? Ô Maria do Carmo, para nós aqui, o missal romano não fala de dança na missa. Então, quem seguir o missal romano ao pé da letra, o missal romano é uma norma para celebrar a missa. Não tem dança no missal romano. Ok? Nas igrejas mais orientais, devido à cultura deles, inclusive o Código de Direito Canônico do Oriente é diferente do Código de Direito Canônico do Ocidente. Porque no Oriente, inclusive, você tem padre que é casado, né? No Ocidente não tem, por causa das culturas diferentes. Então, no Oriente, há alguns tipos de danças que faz parte da cultura deles. Até na cultura de oração. Não é o caso do Ocidente. Entende? Isso eu vi uma explicação de um prefeito da Congregação da Fé, um cardeal prefeito da Congregação da Fé, explicando isso uma vez. Ok? Então, no nosso missal, não tem essa conotação. Muito bem, Luciana Cardoso, o casamento na igreja é lei de Deus ou da igreja? É lei de Deus e da igreja. Espera aí, a lei da igreja é a lei de Deus. Olha uma interpretação perigosa. O casamento é lei de Deus ou da igreja? Espera aí, o que a igreja faz? A igreja estabelece as leis de Deus. Então, se é a lei da igreja, é lei de Deus. A igreja não inventa nada. A igreja simplesmente põe para a gente o que ela aprendeu com os apóstolos e os apóstolos aprenderam com Cristo. Então, é lei de Deus e é lei da igreja. Não pode separar, ok? Lucília Domênico. Conheci a oração de Santa Teresa d'Ávila através de um livro, de um DVD do Padre Jonas e gostei demais. Poderia me dizer quais são os seus passos ou me indicar um livro que fale disso? Ô Lucília, neste livro, Orações de Todos os Tempos da Igreja, eu coloco aqui esses passos da oração de Santa Teresa d'Ávila. Bem aqui na introdução do livro, eu coloco aqui Conselhos de Santa Teresa, né? Que ela coloca aqui esses conselhos para a pessoa orar bem, ok? Por exemplo, dirige a Deus cada um dos teus atos, oferece-os e pede-lhe que seja para a sua honra e glória. Aí vão aqui os 11 passos. Nesse livro aqui tem essa oração. Uma pessoa que pede para não ser identificada, não tem problema. Se você não quiser que diga seu nome, você indica aí no Facebook ou indica no e-mail, por favor, não dizer meu nome, a gente respeita. Tá? Eu vou colocar aqui uma última pergunta para a gente fazer o intervalo.
Namoro há 9 anos, não moramos juntos, mas não vivemos um namoro sem sexo, ou seja, um namoro com sexo. Somos católicos, vamos às missas, me confesso, e fiquei muito tempo sem comungar, até que me confessei no início desse ano e o padre me absolveu. Mas sempre que vou comungar, vou me perguntando se realmente devo, gostaria de uma orientação. Olha, muito simples, muito simples. No namoro não é tempo de viver a vida sexual. Você se confessou, está perdoado. Se você não viveu mais vida sexual, você pode comungar. Se você continua vivendo a vida sexual, não pode comungar. Teria que confessar de novo para poder comungar, ok? A explicação aí é bem objetiva. Bom, vamos para o nosso intervalo, já voltamos daqui a pouquinho, espere aí. Muito bem, de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Mande a sua pergunta para o programa de maneira bem objetiva e a hora que chegar aqui vamos responder também de maneira bem objetiva. Quero dizer o nome da cidade de vocês, é uma gentileza nossa e, de certa forma, um agradecimento pela presença de vocês aqui, certo? Temos aqui amigos de São Paulo, capital. Quem é? Pode dar isso, levanta a mão que o câmera vai mostrá-lo. São Gonçalo, em Minas Gerais. Macaé, Rio de Janeiro, lá atrás. Castro, no Paraná. Cachoeira Paulista, aqui é a nossa cidade. Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Juiz de Fora, Minas Gerais. E Caxambu, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los na Canção Nova e aqui no nosso programa. Você que quiser vir participar, venha, não precisa marcar lugar, não precisa marcar nada, só vir entrar aqui no Estúdio Santa Clara e você participa do programa. Muito bem. Antes de voltar às perguntas, eu quero aqui colocar o seguinte, a Canção Nova não está mandando, até o final do ano, a revista impressa. Então, a revista da Canção Nova, por questões de economia, está sendo enviada pela internet, online. Então, para você acessar a revista, você que é sócio, entra lá no site clube.cançãonova.com. Você tem a revista inteira, só que no computador, ou aí no iPad, ou aí no iPhone, você pode ver aí, ok? A revista das crianças está sendo impressa e mandada para as casas, porque tem muita gente que usa a revista das crianças para catequese. Então, essa Canção Nova manteve, ok? Vem junto com o boleto para você fazer normalmente a sua contribuição. E o boleto de contribuição normal chega na sua casa pelo correio, ok? Muito bem, essa orientação é muito importante de ser dada aqui. Quero rapidamente mostrar aqui alguns livros. Este programa é um programa de pergunta e resposta. Quero mostrar alguns livros que ajudam a gente a tirar as nossas dúvidas. Por exemplo, esse livro, O Catecismo da Igreja Responde de A a Z. É um dicionário que eu fiz, né, para tirar dúvidas em cima do catecismo. Um dicionário de A a Z. É como um dicionário de português. Você tem dúvida lá sobre o que é purgatório. Vai na letra P e aqui está transcrito o que o catecismo fala sobre purgatório. Ok? É um manual para você tirar dúvidas. Um outro livro que ajuda a tirar a nossa dúvida, A Resposta Católica, que é do padre Paulo Ricardo. Dispensa comentário. É um dos padres mais capacitados que eu conheço hoje na igreja, né? Padre Paulo. Aqui, né, a Resposta Católica é um pequeno manual para tirar dúvidas, certo? Ajuda. Bom, estamos no meio das vocações. Muita gente pergunta, o que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus? Este livro que eu escrevi, Como Fazer a Vontade de Deus, é uma reflexão de como fazer a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Qual é a vocação que Deus tem para mim? Cada um de nós é chamado por Deus a uma vocação. É muito importante a gente descobrir a nossa vocação. Para ser feliz e servir a Deus, né? Eu, por exemplo, estava na Academia Militar de Agulhas Negras, no último ano. Já ia ser oficial do Exército. Mas eu tive uma crise vocacional. Não é isso que eu quero. Gostava muito da academia, mas saí. Fui ser professor. O general, comandante da academia, me perguntou, Cadê, o que você quer ser? Eu digo, quero ser professor. Não quero ser oficial do Exército. Então, pedi meu desligamento. Há 47 anos que eu sou professor, graças a Deus, realizado. Então, a gente tem que acertar a vocação da gente. Então, o que Deus quer da minha vida?
certo? Bom, e quero mostrar esse lançamento aqui, que é do filho do Dunga, né? O Felipe é um desenhista muito bom, escreveu um livro sobre a missa, para criança. Eu até o ajudei nesses escritos aqui para a catequese de criança, e os desenhos são todos desenhos dele, onde ele explica a missa desde que o padre sobe ao altar até a bênção final, parte por parte, para criança, para a catequese de criança. É muito importante a criança entender a missa. Senão a criança vai para a missa achando que é uma festa, achando que é um divertimento, ou fica ali atrapalhando. Educar a criança do sentido importantíssimo da missa. Muito bom. Aqui, uma coleção de livretos que eu estou escrevendo sobre temas específicos da nossa fé. A pessoa quer tirar dúvida, né? Sobre o que foram as cruzadas, o que foi a Inquisição, o que foi o caso de Joana d'Arc, por exemplo, como entender o Apocalipse, as páginas difíceis do Antigo Testamento, né? Enfim, para que a gente, por que venerar as santas relíquias? Por que a igreja usa relíquia desde do primeiro século? Qual é o sentido disso? Né? Por que os católicos veneram as imagens? Enfim, essas dúvidas que aparecem sempre, né, estão aí explicadas. Bom, aqui agora as perguntas que chegaram por e-mail. Eu vou primeiro responder a pergunta da plateia, né? O Evandro pergunta o seguinte: nós temos vivido, nos tempos vividos por cada um destes santos, digo, Santo Agostinho, São Francisco de Assis e outros, como ou teriam eles se firmado como santos já aqui na terra, né? Assim, em relação aos nossos tempos. Vejam, a gente não encontra dois santos iguais. É impressionante. Eu gosto muito da vida dos santos. Estou até escrevendo agora alguns livros sobre a vida de santos. Já escrevi São Bento, já escrevi São Felipe Neri, e eu quero escrever livros pequenos sobre a vida dos santos, porque os santos são extraordinários. A gente não encontra dois santos iguais, é impressionante. Você pega um Santo Agostinho, doutor da igreja, que escreveu, e pega a Santa Teresinha do Menino Jesus, que escreveu um livrinho só. Ambos são doutores da igreja. Então, o que os santos têm de comum? Várias coisas que os santos têm de comum, dentro da diversidade deles. Primeiro, um amor profundo a Deus, a vida entregue para Deus, uma vida sem pecado, é outra característica. Terceiro, um amor profundo à igreja, um amor profundo ao Papa, um amor profundo às almas, salvação das almas, uma evangelização intensa, uma vida de oração intensa. São denominadores comuns que a gente encontra nos santos. É aí que os santos se firmam, fazendo a vontade de Deus, cada um dentro da sua peculiaridade, cada um dentro da sua realidade. E nós hoje também temos que fazer a mesma coisa. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, temos que ter uma vida sem pecado, né? Procurando a confissão sempre que é necessário, uma vida eucarística, uma vida de meditação da palavra de Deus, uma vida de evangelização, uma vida de fazer o bem, fazer a caridade. São as características dos santos de todas as épocas. Ok? Bem, agora vamos aqui. Qual é o sentido da água abençoada nas portas da igreja? Somos obrigados a nos aspergir com ela ao entrar e sair da igreja, ou é só uma recomendação? Veja, não é obrigatório, mas é recomendável. Por que a gente, né, faz o sinal da cruz ali com aquela água benta? Para você pedir perdão a Deus, para participar bem da Santa Missa. Esse é o sentido. É um ato de arrependimento, né? A missa, eu já falei aqui uma vez, tem que ter 4 intenções fundamentais. Primeiro, para o louvor e glória da majestade divina. Segundo, para agradecer a Deus todas as graças e bênçãos que a gente recebe de Deus sem cessar. E a gente nem lembra de agradecer. Terceiro, pedir perdão dos pecados. Quarto, pedir a Deus as graças necessárias para a nossa salvação, para viver a vida eterna com Deus. Aí você pode colocar também as outras intenções. Aquela água benta, é um sacramental, né? Molha a mão ali
faço o sinal da cruz, né? Senhor, cuida da minha mente, cuida dos meus lábios, das palavras que eu vou dizer, cuida do meu coração, para eu participar dignamente dos santos mistérios. É pena que algumas igrejas nem mais põem água benta. Ah, mas tem negócio de dengue, a água não pode parar. Não, mas hoje tem recipientes que você só toca no dedo, sai uma gotinha só. É só querer que dá um jeito. É recomendável, sim. Nós temos que valorizar. Gente, Santa Teresa d'Ávila diz que um dia estava rezando e o demônio apareceu para ela. Ela fez o sinal da cruz, ele saiu, daqui a pouco voltou. Ela fez de novo o sinal da cruz, ele saiu e voltou. Quando ele voltou de novo, ela pegou água benta e jogou nele. Não voltou mais. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Pode passar. A confissão durante a missa dominical é permitida? Durante a missa, não. Se você vai assistir à missa, você não pode deixar de assistir à missa para confessar. Vai confessar fora da missa. Se estivermos em pecado grave durante a missa, podemos parar, confessar e no meio da missa comungar? Não, não faça isso. Se você está em pecado grave na missa, não comungue, não comungue. Assista a missa até o fim, depois você confessa. Depois, numa outra missa, você comunga. Porque você não pode perder um pedaço da missa para confessar. E você não vai confessar rápido. Se tem um padre atendendo confissão durante a missa, deve ter várias pessoas ali já também. Então, não é a hora de confessar. Confessar tem que ser fora da missa. Juliana Girardi, de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Eu já estive lá em Tangará, é longe toda a vida, viu? Meu Deus do céu. Desci em, acho que Cuiabá ou não, ou Campo Grande, e andei mais umas 5 horas de carro. É longe toda a vida, mas valeu a pena, fizemos um encontro de casais lá. A Juliana pergunta o seguinte: o Papa pode aprovar o sacerdócio feminino se houver necessidade? Juliana, não pode. O Papa João Paulo II fechou essa questão. No documento chamado Ordinatio Sacerdotalis, o Papa João Paulo II disse: a igreja não tem autorização para celebrar o sacramento da ordem para a mulher. Aí perguntaram para o Vaticano, se o Papa estava falando assim, de maneira dogmática, ou seja, definitiva. O Vaticano respondeu que sim, que é uma questão encerrada, que nenhum Papa pode mais mexer nisso. Está na documentação da igreja. Por que isso, gente? Aí tem toda uma fundamentação. O Papa coloca essa fundamentação, o Papa João Paulo II, naquela encíclica dele, Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher. O Papa explica, né? Jesus Cristo é o único sacerdote, os outros são seus ministros, e ele é homem. Veja, Cristo é a encarnação do Verbo. O Verbo não tem sexo, porque o Verbo é Deus, certo? Pai, Filho e Espírito Santo não tem sexo. O Pai, o Verbo. Por que o Verbo se encarnou como homem e não como mulher? Porque o papel do sacerdote é do homem. O papel da mulher, por exemplo, a maternidade é o papel da mulher. Então não é questão de um ser melhor do que o outro, é questão de diferença de função de acordo com a vontade de Deus. Por que o Cristo se encarnou como homem? Porque ele é o novo Adão. O primeiro ser que Deus criou, a cabeça da humanidade foi Adão. E Adão é que pecou, que estragou toda a humanidade. Se Eva tivesse pecado, mas Adão não tivesse pecado, o pecado original não entraria na humanidade. Porque Eva foi tirada de Adão, e Adão foi o primeiro criado. Então, o Cristo, o sacerdote, é homem, porque ele é o novo Adão. Então, a igreja sempre entendeu que a missão do sacerdote é do homem. Isso não é questão de mais dignidade ou menos dignidade. O Papa diz, Maria não foi sacerdote, mas foi a mãe do grande sacerdote. Quer dizer, mais ainda, mais dignidade ela até tem. Então, não é questão de o homem ser melhor do que a mulher, nada. Tem tantas mulheres muito santas que nós conhecemos aí, e tem muito homem que não tem santidade nenhuma, né? Então, não pode fazer essa comparação. Mesmo já tendo um processo de nulidade de casamento em andamento, eu posso procurar o bispo para agilizar a análise
e decisão do meu processo? Bom, o que o Papa Francisco colocou? O Papa Francisco, num documento dele, ele colocou o seguinte, que os bispos têm autorização, num caso muito claro, de declarar a nulidade de um casamento. Ok? Sem passar pelo tribunal da igreja. Evidentemente, são casos assim que o bispo acha muito tranquilo, não há dúvida. Então, eu diria, para quem perguntou isso aí, se o seu caso é um caso assim, público e notório, de nulidade, por exemplo, você casou na marra, você não queria se casar, você foi chantageada, estava ameaçada, claro, o casamento não vale desse jeito. Então, eu penso que aí poderia até levar ao bispo. Se isso ficou bem documentado, o bispo, diz o documento do Papa Francisco, em 45 dias o bispo pode dar uma sentença. Então, eu acho que a porta está aberta. Agora, não é qualquer caso que o bispo vai analisar. Pode ser que o bispo pegue, não, vai para o tribunal. Porque o tribunal são 3 juízes que analisam, tem que ouvir as testemunhas, tem que ouvir, né? Porque não, é um sacramento que não pode se fazer de qualquer jeito, a declaração de nulidade dele, né? Marcos, sou intercessor e gostaria de saber se posso fazer a oração de imposição de mãos ou não. Marcos, a imposição de mãos tem 2 sentidos. Tem uma imposição de mãos que o bispo, por exemplo, faz para ordenar um sacerdote, para crismar um crismano, mas aí o bispo está fazendo um sacramento. Isso só o bispo pode fazer. Agora, você vai rezar por uma pessoa, colocar a mão na cabeça da pessoa, no ombro, mas pode. Isso aí não é uma oração sacramental, é uma oração comum. Sabe? Colocar as mãos numa pessoa para rezar por ela é um gesto de carinho, é um gesto de amor, de bondade. Não há impedimento para isso. Agora, ninguém, leigo, vai colocar a mão na cabeça de alguém e vai querer, sei lá, crismar alguém ou ordenar alguém, não é isso. Tirando essa conotação que é só, né, do bispo, então aí, colocar a mão na cabeça de alguém para rezar, isso todos nós fazemos, né? É permitido ao padre na missa não tomar o vinho porque está tomando medicamento? Olha, veja bem, o padre não é obrigado a tomar muito vinho. O padre pode tomar um pouco de vinho, em quantidade pequena. Eu acho que isso não fere medicamento. Sabe, eu já perguntei para um médico o seguinte, olha, diz que quando toma antibiótico você não pode tomar vinho. Ele falou, pode, uma quantidade pequena de vinho não vai anular. Eu não estou falando que isso aqui é uma regra para ninguém seguir, não. Eu só estou achando o seguinte, que, não sei, de repente pode ser um medicamento muito extraordinário. Se for um medicamento muito extraordinário que o padre não possa colocar nem 10 ml de vinho, então vá conversar com o bispo. De repente o bispo pode autorizar a consagração com tipo suco de uvas, sem álcool. Mas aí é um caso muito extraordinário, né? Então eu penso que isso aí pode ser resolvido com bom senso. Jonatane, Maceió, Alagoas. Quando eu nasci, fui apresentada à igreja evangélica. Posso ser batizada na igreja católica, mesmo sem acreditar em santo? E uma pessoa batizada na igreja católica pode frequentar a igreja evangélica? Bom, vamos por parte. Quando a gente é batizado, a gente reza o credo. E o credo significa o quê? Eu creio em tudo aquilo que a igreja me ensina. A igreja me ensina que os santos intercedem por nós. Se quiser aprofundar, pega esse livro que eu mostrei aqui, né? Intercessão dos Santos, e você vai ver que o magistério da igreja, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição falam disso. Desde o primeiro século, a igreja pede a intercessão dos santos. Até que nas catacumbas de Roma, se rezava a missa sobre o túmulo dos mártires. Por quê? Para pedir a intercessão. Então, é incoerente a pessoa receber um batismo e rejeitar certas coisas que a igreja ensina. Não, é incoerente. O catecismo diz, quem é católico? É aquele que aceita tudo que a igreja ensina. Está aqui. Lá pelo parágrafo 890, mais ou menos.
É católico aquele que aceita o que a Igreja Católica ensina. Ok? Eu não posso desafiar a Igreja. A Igreja ensina uma coisa, no meu orgulho espiritual, eu vou dizer que eu discordo da Igreja, com 2000 anos de inspiração do Espírito Santo. Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Eu vou duvidar dessa promessa de Jesus? Não. Os santos jamais duvidavam de uma colocação da igreja. Isso é uma lição para nós católicos. Então, a pessoa ela foi educada na igreja evangélica, por isso que ela tem dúvida de santo. Porque na igreja evangélica bate que santo não existe. Se ela fosse educada na igreja católica, ela ia acreditar em santo. Né? E uma pessoa batizada na igreja católica pode frequentar a igreja evangélica? Não deve. Se eu sou batizado na igreja católica, eu tenho que ser católico. Eu vou na igreja católica. Por que eu vou na igreja evangélica? A gente respeita quem é evangélico. Eles vivem a fé deles. Amém? Aleluia. Agora, eu sou católico, vou lá na igreja evangélica, vou escutar uma porção de doutrina diferente da fé católica, para botar confusão na minha cabeça? Não tem lógica. Gente, cada um no seu lugar. Você quer ser católico? Então vai na igreja católica. Você quer ser evangélico? Vai na igreja evangélica. Você quer ser espírita? Vai lá na comunidade espírita. E a gente respeita cada um. Agora, não pode fazer o que a gente chama de sincretismo religioso. O que é o sincretismo? A pessoa é católica, mas vai no espiritismo. É católica, mas vai Aí você dá um nó na sua cabeça. Não faça isso não. A gente tem que... existe a liberdade religiosa, o respeito à crença de cada um. Ótimo. Né? Mas não mistura não, porque se misturar, aí dá confusão. Vamos lá. Quais os pecados que me impedem de comungar? A igreja diz que são os pecados mortais. O que é o pecado mortal? Por que recebe o nome de mortal? Porque ele mata a presença de Deus em nós, a graça santificante. Quando é que um pecado é mortal? O catecismo fala assim, quando ele fere principalmente um dos 10 mandamentos. Não matar, não roubar. Agora, é claro, é diferente se roubar uma canetinha e você roubar aí R$100, R$1.000, essas corrupções. Então, também o pecado, ele tem que ser quantificado na sua culpa, para que ele possa ser mortal ou não. Ok? Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que era o doutor em moral, Santo Afonso de Ligório dizia assim, quando a gente comete um pecado original, um pecado mortal, a gente sabe, porque a consciência fica martelando, entendeu? Você fez algo grave que você não devia ter feito. Então, gente, qual é a melhor coisa? Vai confessar. Mas eu não tenho certeza se é mortal. Não tem certeza se é mortal ou venial? Confessa. Confessou, vai ser tudo perdoado. Porque a confissão não é só para pecado mortal, é também para pecado venial. Ok? Então, basicamente, são os pecados contra os 10 mandamentos. E também, 2 grandes santos da igreja, São João Cassiano e São Gregório Magno, lá do século VI, eles formularam aquilo que a igreja chama de os pecados capitais, pecados pesados, soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça, né? Que numa intensidade grande, eles podem ser pecado mortal. Então, não é muito fácil a gente definir com clareza o pecado mortal. Se pesou na consciência, confesse. Há 5 anos estou vivendo a castidade com minha namorada. Dias atrás, quase caímos no pecado contra a castidade. Estou muito arrependido. Devo me confessar? Posso comungar normalmente? Eu aconselho que você confesse, sabe por quê? Você disse que quase caiu. Se você quase caiu, é porque você está fraco. E a confissão não é só para perdoar o pecado, é também para te dar força. Entendeu? O catecismo da igreja chama a confissão e a unção dos enfermos.
chama de sacramento de cura. O catecismo chama. João Paulo II disse que, às vezes, os consultórios dos psiquiatras estão lotados porque os confessionários estão vazios. João Paulo II disse isso. Eu tenho um hábito, confessar uma vez por mês. Por quê? Porque eu preciso dessa força, né? Para enfrentar as tentações, as tribulações, tudo que a gente sofre nessa vida, né? E não falta tentação nessa vida, todo mundo sabe disso, né? Muito bem, terminou? Terminou meu tempo. Agradeço a vocês que vieram participar, agradeço a você de casa que me acompanhou. Amanhã temos a nossa Escola da Fé, às 8 horas da noite, aqui nesse mesmo estúdio. E eu tenho também uma Escola da Fé online, pelo meu site cleofas.com.br. O que é essa Escola da Fé online? É um curso de teologia à distância, que tem aula todo dia. E na sexta-feira eu respondo perguntas dos alunos. Já tem um ano, mais ou menos, tem uns 700 alunos, né? Mais ou menos, mais de 700. Mas quem entra hoje, ele pode assistir todas as aulas anteriores ou continua para frente, depois rever o que está para trás, né? Quem quer fazer um curso de teologia assim, para leigo, né? Não tem diploma, não tem, é para você aprender a doutrina, né? Site Cleofas, tem uma caixinha lá escrita assim, Escola da Fé Online, ok? Aí você se inscreve e pode participar. Vamos com Deus, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. CançãoNovaPlay.com. Assine já!